Irmãos e irmãs, hoje nós damos sequência a essa série Feridas da Alma. Nós começamos na semana passada e queremos conversar sobre essas marcas, essas dores que nós temos, que nós trazemos conosco e que não necessariamente elas são visíveis. Não necessariamente as outras pessoas que estão sentadas aí do seu lado podem perceber essas feridas, mas feridas que nos fazem ser menos do que quem Deus nos fez para ser. Se você perceber a arte dessa série, você consegue olhar para esses rabiscos aqui e perceber que é um rosto, né? Mas é a ameaça de um rosto. Você não consegue discernir muito bem o que está expressado aqui e muitas vezes esse somos nós. A gente anda tão sobrecarregado, tão cansado, tão ferido pelo que a vida fez comigo ou a partir do que a vida fez com você, que quando você se olha no espelho, você não se vê na potencialidade máxima de quem Deus fez você para ser. Você vê menos, você vê rabiscos, você vê uma parte, mas a outra parte não fica muito clara porque você está muito ferido. Essa não é a sua história, ou a minha, ou de uma ou outra pessoa. Essa é a nossa história. Essa é a história de seres humanos que caminham em suas vidas machucados e cansados e sobrecarregados. É por isso que nós queremos falar sobre esse assunto, porque nós sabemos que Jesus, e somente Jesus, pode nos curar. Para começar a nossa conversa hoje, nessa semana, no G1, no dia 10 de março, exatamente, saiu uma reportagem sobre crise mental. Crise de saúde mental, aliás. E dizia o seguinte, o Brasil, dentre várias coisas, né, dizia o seguinte, o Brasil tem o maior número de afastamento por ansiedade e depressão em 10 anos. Em 10 anos. Olha só, dados de 2024 mostram que o país registrou mais de 470 mil afastamentos do trabalho por transtornos mentais. Então, por questões de crise de saúde mental, inúmeras pessoas, 470 mil afastamentos do trabalho por esse tipo de questão. Para você enxergar isso de uma forma um pouquinho mais clara, dá uma olhada aqui nesse gráfico e você vai ver o quanto que isso tem crescido nos últimos anos. Olha só, não sei se você consegue enxergar, mas de 2014 para cá, isso foi de 221 mil afastamentos por saúde mental, 221 para 472. No último ano, só de 2023 para 2024, né, a pesquisa é até 2024, um aumento de 68%. É muita coisa. E a gente está falando aqui de afastamentos do trabalho por questões de saúde mental. Mas, como a gente disse na semana passada, esse é um assunto que nós não podemos fechar os olhos. Eu não posso dizer assim, bom, isso nunca aconteceu comigo, então eu não me enquadro aqui nessa pesquisa. Não, isso tem a ver com todos nós. Não tem como você exigir de um peixe que está dentro de um aquário que ele não se molhe. Ele faz parte daquele ecossistema. Você faz parte de uma sociedade que está padecendo em função de doenças emocionais, em função de feridas da alma. E se isso ainda não tocou você diretamente, provavelmente já tenha tocado a pessoa que está sentada aí do seu lado. Isso não tem a ver comigo individualmente, isso tem a ver conosco. As feridas emocionais, elas são diversas, mas ao longo dessa série nós vamos conversar sobre essas 4 feridas emocionais e sobre desdobramentos de cada uma delas. Na semana passada nós falamos sobre a falta de sentido de viver, que gera depressões, gera melancolia, gera isolamento e uma série de outras coisas. Hoje nós vamos falar sobre abusos e traumas. Na semana que vem nós vamos ter uma pausa na série, porque o pastor Dodô vai estar aqui, a gente vai falar sobre um outro tema, mas na outra semana a gente volta falando de culpa e a gente encerra essa série falando de perdas e decepções.
Então, se você está aqui hoje pela primeira vez, eu quero convidar você a acompanhar toda essa série de mensagens, para que Deus cure você, para que o Espírito Santo faça algo na sua vida que só Ele pode fazer na direção dessas feridas emocionais. Especificamente sobre abusos e traumas, dê uma olhadinha aqui nesses sintomas, nesses indicadores, e dá uma olhada e tenta fazer uma análise para ver se algumas coisas têm a ver com você. Sintomas dos abusos e traumas, abusos diversos que eu e você podemos ter sofrido na nossa infância, adolescência, vida adulta, e traumas por N razões. Ansiedade, medo constante, baixa autoestima, tristeza profunda, isolamento social, relacionamentos tóxicos. Isso aqui é interessante porque um relacionamento tóxico ele pode ter gerado em você um trauma, e a partir desse trauma você passa a buscar outros relacionamentos tóxicos, e isso acaba se tornando um padrão na sua vida. Raiva reprimida, alguém que foi abusado, que é vítima de algo que foi feito com ela, essa pessoa ela passa a desenvolver um trauma, e em função desse trauma ela desenvolve uma raiva, mas um ódio do outro, e ela se recusa a confiar, a amar, a se alegrar com outras pessoas. Explosões emocionais, dificuldade em confiar nos outros, afinal de contas, alguém abusou da minha confiança lá atrás e agora eu tenho dificuldade em confiar em outras pessoas. Vergonha tóxica, autossabotagem, vícios e compulsões. São muitas coisas, são vários indicadores, a gente pode pensar em outras coisas também, mas isso aqui nos ajuda a mapear se essa é uma questão que Deus vai trabalhar com a gente nessa manhã. E especialmente com relação ao nosso relacionamento com Deus, abusos e traumas geram em nós algumas coisas que eu gostaria que vocês pensassem com muito carinho. Pessoas que têm um trauma mal resolvido, algo assim, um buraco em seus corações e mentes, elas sentem-se distantes de Deus. Elas sentem-se distantes de Deus, como se não merecessem, como se não fizessem por onde, não pudessem desfrutar da presença, do carinho, da graça, da misericórdia de Deus. Pessoas que vivem em função, nos ritmos de traumas, em função de abusos, culpam a Deus e culpam a igreja por causa disso. Às vezes, esses traumas têm a ver diretamente com a igreja, porque essas pessoas pertenceram, frequentaram, se envolveram com comunidades cristãs que possuíam líderes abusivos, líderes inescrupulosos que abusaram da confiança em vários sentidos diferentes dessas pessoas, com relação a essas pessoas. Então, até faz algum sentido você olhar para a igreja, mas perceba, essa igreja aqui tem um I maiúsculo. Nós não estamos falando de uma comunidade local, A, B ou C, da denominação fulana, beltrana, ciclana, não. Nós estamos falando de pessoas que culpam a Deus e a igreja do Senhor Jesus, por suas dores, por seus traumas. E ainda, pessoas que lutam para aceitar graça e perdão. O que não faz sentido nenhum, porque a palavra graça significa favor imerecido. Você simplesmente recebe a graça, você simplesmente recebe o perdão. Mas porque essas pessoas elas foram duramente abusadas emocionalmente, espiritualmente, em alguns contextos de suas histórias, elas simplesmente desenvolvem um trauma tão grande e elas não conseguem lidar com a graça e com o perdão. Por que isso acontece? Porque para elas a vida tem que ter a ver com merecimento. A vida de uma pessoa abusada emocionalmente, ela encontra caminhos tão difíceis em função de abusadores, que essa pessoa olha para os abusadores e pensa, essa pessoa tem que pagar por isso. Então a vida não pode ter a ver com graça e perdão.
Elas não aceitam graça e perdão para elas, porque elas jamais aceitariam graça e perdão para os seus abusadores. Isso aqui, gente, é algo muito sério, e eu convido você a pensar comigo, porque talvez você diga assim, ok, aconteceu comigo na igreja que eu frequentava, ou no casamento que eu me envolvi, ou na relação com os meus pais, ou com uma pessoa lá no ambiente de trabalho, aconteceu algo assim comigo. Mas o que isso tem a ver com a minha vida com Deus? Isso não tem nada a ver com a minha vida, não tem nada a ver com o meu trabalho, não tem nada a ver com o meu casamento hoje. Eu quero dizer para você hoje, nessa manhã, que tem tudo a ver. A maneira como você trata o seu cônjuge, a maneira como você trata os seus filhos, a maneira como você se relaciona com Deus hoje, a maneira como você se relaciona com uma comunidade cristã hoje, tem tudo a ver com esses traumas. O pastor Dallas Willard, um especialista em espiritualidade cristã, vai dizer que a alma ferida carrega o peso do passado e responde ao presente se utilizando das dores de ontem. Como que nós respondemos no presente para as indagações, para os questionamentos da vida? Como é que a gente responde? Nós nos utilizamos das dores do passado, do peso do passado, nós trazemos isso para hoje. Por isso, irmãos e irmãs, é importante que Jesus nos cure. É imprescindível que nós experimentemos cura. Nós não temos escolha. É como se você estivesse com um diagnóstico pesadíssimo a respeito de uma doença e você tivesse uma limitação de dias. O médico diz que você vai viver apenas X dias. Você precisa desesperadamente de uma cura, de um milagre. A nossa situação é exatamente essa. Se nós não formos curados, esses traumas decorrentes de abusos, eles afetarão negativamente nossos casamentos. Afetarão negativamente a maneira como você trata, desenvolve a relação com seus filhos, que você ama tanto. Nós precisamos ser curados. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês nessa manhã, a partir desse tema, quando as dores nos definem. Existem momentos da nossa vida que nós percebemos que o que foi feito em nosso desfavor lá no passado, isso não ficou lá atrás. Isso segue acontecendo na nossa mente, no nosso coração ainda hoje. E mais do que isso, isso passa a nos definir. Então, algumas pessoas de repente nem te conhecem pelo nome, mas te conhecem pelas dores suas do passado. Porque as suas dores do passado não apenas aconteceram, não apenas fazem parte da sua história, mas elas definem quem você é hoje. Quando as dores nos definem, irmãos e irmãs, nós precisamos de ajuda. Desesperadamente nós precisamos de ajuda. Eu não sei como você chega aqui nessa manhã, eu não sei como está o seu coração. Eu creio que existe um Deus soberano que governa a história e que nos atraiu para cá nessa manhã. Você poderia estar em qualquer outro ambiente, em outras comunidades cristãs, ouvindo outras conversas. Nesta manhã, você está aqui, nessa família, com essa família, e vai conversar à luz da sabedoria bíblica a partir desse tema. Eu quero crer, meus irmãos, que não há coincidência nisso. Há providência de Deus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero que você converse com Deus nesse momento, reconhecendo que você precisa de ajuda. Para você ser um esposo melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um profissional mais íntegro e dedicado. Aquilo que aconteceu no passado, referente a traumas de abusos, precisa ficar no passado. Deus de graça, nessa manhã, como seus filhos e filhas, nós reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que precisamos do Senhor.
Nós sabemos, Pai, que nossas famílias, nossos casamentos, amigos nossos ou mesmo nós mesmos temos enfrentado crises emocionais em nossas vidas. Isso faz parte do nosso tempo. Mas nós queremos, Deus, apesar dessas questões emocionais, nós não queremos ser definidos por isso. Pedimos a sua ajuda nessa manhã. Fala conosco que nos transforma, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a gente viu na semana passada, e eu relembro vocês hoje, de que primeiro, não há respostas fáceis para isso. Se você traz nessa manhã questões difíceis que aconteceram com você lá na sua infância talvez, na sua adolescência, no início da sua juventude, em relacionamentos que você já viveu no passado, se você traz consigo essas coisas e você não consegue se desvencilhar disso, e talvez na verdade você nem queira se desvencilhar dessas dores, se você traz isso consigo nessa manhã, eu estou aqui para dizer para você que não existem respostas fáceis. Não é simplesmente eu impor a mão sobre você, orar, pedindo cura. Deus pode curar? Sim. Ele é poderoso para curar? Sim. Mas nós precisamos percorrer um caminho, acompanhados de Jesus, para que Ele refaça toda a nossa maneira de pensar, sentir e ver o mundo. Não há respostas fáceis. Existe um longo trajeto. E a segunda coisa, além de entendermos que não há respostas fáceis, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda e nesse sentido eu quero convidar você a olhar comigo para a palavra de Deus. Nós cremos que a palavra de Deus, ela é vida e ela pode, apontando para Jesus, nos recolocar em um novo caminho para a nossa história. Eu quero convidar você a olhar comigo para o Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 24. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 24, aqui na Nova Versão Internacional, você pode acompanhar comigo na sua Bíblia de preferência, no seu smartphone, fique à vontade. A palavra de Deus diz assim: uma grande multidão o seguia e o comprimia. Falando de Jesus. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que possuía, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto, porque pensava: se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Imediatamente a hemorragia cessou e ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Os seus discípulos responderam: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então, ele lhe disse: filha, a sua fé curou você, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Irmãos e irmãs, eu quero destacar algumas coisas a partir desse texto, que a partir da vida de Jesus, podem instrumentalizar uma transformação em nossas vidas. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, eu sei que você pode ir embora deste encontro, iniciando ou seguindo o desenvolvimento de um processo de cura. Jesus está aqui nessa manhã, o Espírito Santo está agindo aqui e é Ele que pode nos curar. É Ele que tem poder para fazer tudo novo em nossas histórias. Para que isso aconteça, primeiro, quando a dor nos define, algo terrível acontece.
A dor se torna uma identidade. A dor se torna uma identidade. Talvez você já conheceu pessoas, ou talvez isso tenha a ver com você. Um fato ruim, uma história trágica, aconteceu com você, com alguém, e aí um dia você está em algum local e a pessoa quer contar para você a respeito de outra pessoa, e ela está dizendo assim, olha, aquele moço, aquela pessoa fez isso para mim, ou trouxe um copo de água para mim, aí você pergunta, quem fez isso? E a pessoa não sabe o nome. A viúva. Sabe aquela mulher viúva? Sabe aquele viúvo? A mãe do drogadito. A esposa do alcoólatra. O que é isso? A gente às vezes usa também fisionomias, né? O estereótipo da pessoa, aquela pessoa alta, aquela pessoa baixa, mas muitas vezes a gente usa as dores de alguém para identificar essa pessoa. A gente faz isso. De repente falando baixo, assim, para que ninguém escute, mas a gente faz isso de uma forma ou outra. Por quê? Porque quando as dores nos definem, quando os traumas nos definem, essas dores, elas se tornam uma identidade em nós. Olha só o que o texto diz para a gente no versículo 24 e 25. O texto diz que uma grande multidão seguia Jesus e o comprimia. Imagina, gente, se o texto estivesse falando multidão, já é muita gente, né? O que é uma multidão? Muita gente. Agora o texto está dizendo uma grande multidão. Realmente é muita gente seguindo Jesus. E o texto está dizendo que eles estavam comprimindo Jesus, apertando Jesus enquanto Jesus caminhava. É o caos, é o caos. Se tivesse calor nesse dia, como estava alguns domingos atrás aqui, né? Sem ventilador e tudo, a gente sabe como é que é esse negócio. Era o caos, literalmente. E o texto diz para a gente que havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Detalhe, gente, durante 12 anos, essa mulher não era vista pelo seu nome, mas pela sua condição. Qual é o nome dessa mulher? Quem sabe o nome dessa mulher? Confere aí na sua Bíblia. Essa mulher não tem nome. A Bíblia não fala para a gente o nome dela. Essa mulher é uma mulher que que vivencia sofrimento, não há 12 horas, não há 12 dias, há 12 anos. Gente, é muito tempo. É muito tempo. 12 anos padecendo de uma hemorragia, de um fluxo de sangue contínuo. Essa mulher, para vocês entenderem esse contexto, ela experimentava uma série de restrições. Se você pensar nesse tipo de problema físico hoje em dia, na nossa cultura, uma mulher ela estaria visivelmente abatida, constantemente com o semblante de alguém que está doente, que está frágil, de uma pessoa enfraquecida, e com uma série de limitações com relação à sua saúde. Mas nesse contexto aqui, isso é muito mais grave do que isso. Porque nesse contexto, dentro de uma sociedade religiosa, uma mulher que estivesse nos seus dias de menstruação, ela era considerada impura. E sendo considerada impura, naqueles dias ela não poderia se assentar à mesa com a sua família, ela não podia se assentar à mesa com o seu marido, com seus filhos. Não, naqueles dias ela tinha uma refeição em outro lugar da casa, porque ela era considerada impura. E aí vocês podem pensar, puxa, mas que maldade, deixa ela comer ali com os outros. Não, porque se ela comesse com os outros também seriam impuros. E se eles fossem considerados impuros, eles iriam ter que passar por um ritual de purificação. E esse ritual de purificação era caro. Então não valia a pena correr o risco de se tornar impuro. Deixa ela, nos dias da menstruação, ser considerada impura, depois tudo vai ficar bem. Só que essa mulher está nesse contexto há 12 anos. São 12 anos de restrição dos seus familiares, dos seus pais, do seu marido, se ela tivesse, dos seus filhos. São 12 anos de uma vida de
marginalidade. E numa sociedade religiosa como a da época, ela não poderia entrar na sinagoga, ela não poderia entrar no templo, ela não poderia conversar com um rabino. Ela se aproxima de Jesus aqui meio na surdina, porque oficialmente ela não poderia se aproximar dele por ser impura. Quem é essa mulher? Quando nós vamos contar a respeito dessa história aqui, quando nós vamos falar, vou conversar com vocês hoje sobre a história da mulher com fluxo de sangue. A mulher com hemorragia. Não é assim que a gente conta a história dela? Porque essa mulher é conhecida por sua dor. Ela não é reconhecida nem pela cura. A gente não fala a mulher que tocou em Jesus, não é assim o nome da história. O nome dessa história, se você procurar num livro de teologia a respeito do estudo desses versículos, o subtítulo lá, ou o título dessa história vai ser a mulher com fluxo de sangue. A mulher com hemorragia. Por quê? Porque as nossas dores tornam-se a nossa identidade. Ela carregava dor física, isolamento social, religioso. E eu pergunto para você nessa manhã: existe alguma dor que tem definido quem você é? Eu sou a pessoa que foi traída. Eu sou a pessoa que não teve sucesso na vida. Eu sou a pessoa que tentou várias vezes e se quebrou inúmeras outras. As suas dores têm definido quem você é diante de outras pessoas, mas especialmente diante de você mesmo. Eu gostaria que você pensasse nisso comigo, porque o trajeto para a cura que essa mulher faz, a gente vai olhando agora o texto e vai percebendo que ela vai ser curada, a gente sabe disso, a gente já leu o texto ali, mas pressupõe um autoconhecimento. Ela não poderia dizer assim, quer saber? Ninguém tem a ver com a minha vida. Está tudo bem eu ter essa hemorragia. Não está tudo bem. Ela sabe que não está tudo bem. Ela sabe que ela está sendo privada da vida normal. No contexto dessa mulher, sem nome, nós sabemos que as suas limitações, as suas dores a privavam de uma vida normal. Talvez as suas limitações, talvez as suas dores não privem você de uma vida normal. Porque talvez o ressentimento que você tem no seu coração a respeito de algo lá de trás, você consegue esconder bem. Você consegue pôr uma máscara e quando alguém pergunta para você, como é que você está? Você fala assim, está tudo bem. Por quê? Porque diferentemente dessa mulher que provavelmente tinha um rosto, um semblante fragilizado por sua condição, você consegue disfarçar. Você consegue disfarçar um ressentimento, você consegue disfarçar o ódio que você sente a partir de um abuso que você sofreu lá no passado, você consegue meio que gerir isso. Mas eu preciso perguntar para você nessa manhã, existe alguma dor que tem definido quem você é? Entender isso, irmãos e irmãs, é o primeiro passo para experimentarmos a cura a partir de Jesus. É o primeiro passo para que nós saibamos qual é o que precisa ser feito. Precisamos buscar e clamar por cura. Precisamos buscar e clamar por cura. Talvez você diga assim, bom, mas eu tenho algumas questões emocionais no meu coração, na minha mente, que eu trago lá de trás, algumas pessoas que eu não consigo perdoar, algumas questões realmente difíceis, mas eu não acho que eu precise, assim, pedir por ajuda, pedir por cura para Deus. Na semana passada eu usei uma imagem aqui, eu quero usar novamente. Sabe quando você olha para a bateria do seu celular e você verifica quantos por cento tem? E você de repente olha agora, né? Meu celular agora de manhã está com 80%. Aí você fala assim, tá tudo bem, vai, 80%, vai durar praticamente o dia todo.
Só que algumas dores no nosso passado, elas têm a capacidade de nos afetar tanto, que se você tivesse um indicador da sua bateria emocional interna aí, você veria que ela já está no vermelho. E ela está apontando ali para 10, 5%, carregue imediatamente. Pelo amor de Deus, carregue essa bateria. Não se engane. Os traumas, as questões emocionais mal resolvidas, elas não dá para você deixar como está para ver como é que fica. Não dá. Você precisa tratar dessas coisas. Essa mulher sabia disso. Ela sabia que ela precisava de cura. Ela sabia que do jeito que ela estava não dava mais para ficar. Ela busca, ela clama por cura. Olha só. Eu queria destacar algo aqui com vocês, no versículo 26. Ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que possuía, mas em vez de melhorar, piorava. Mas o fato é que ela procurou ajuda. Se você tem questões emocionais, questões difíceis no seu coração, na sua mente, com relação ao passado, com relação a momentos complicados que você viveu ou tem vivido, essa mulher, ela nos dá um exemplo, ela procura por ajuda. É uma mulher sem nome, é uma mulher sem história. Nós não sabemos se ela é de uma família rica, se ela tem pessoas influentes por perto. Nós não sabemos nada a respeito dela, mas a partir do pouco que sabemos, ela procurou ajuda de vários médicos. Nós temos aqui na nossa igreja vários profissionais da saúde, vários psicólogos. E você talvez tenha terapeutas, tenha psicólogos da sua confiança. Nós precisamos procurar ajuda. Nós precisamos procurar ajuda, e essas ajudas, elas têm vários níveis. Vários níveis. Essa mulher, a gente vai ver logo, ela chega em Jesus, ela se aproxima de Jesus, mas não sem antes procurar ajuda também. Não que uma coisa venha antes da outra, mas ela sabe da importância também de procurar ajuda médica. Porém, na cabeça dela, ela tem um pensamento: se eu apenas tocar no seu manto, eu serei curada. E aqui, gente, eu preciso trazer para você algo que é interessante a respeito dessa mulher sem nome, que ela não era uma mulher madura assim na fé. Olha a fé dessa mulher, olha o movimento que ela está fazendo. Realmente é um movimento incrível e no final Jesus elogia a fé dela. Mas ela não necessariamente era uma pessoa madura na fé. Por quê? Porque esse gesto aqui era característico de pessoas imaturas. Pessoas imaturas, eu não quero necessariamente caminhar com Jesus, mas eu tenho que tocar no manto dele. Se eu tocar, eu vou ficar curada. Nós fazemos isso também hoje, né? Nós fazemos gestos imaturos na direção de Deus. Por exemplo, eu estou precisando de uma resposta de Deus. Eu não vou à igreja, eu não frequento a igreja, mas como eu estou precisando de Deus, hoje eu vou. E vai que Deus fala comigo. E vai que Deus fala exatamente o que eu preciso ouvir e Ele vai me abençoar. Talvez você não leia a Bíblia, mas lá um dia você pega a Bíblia, abre e faz assim, ó, fecha o olho e põe o dedo assim. Fala comigo, Jesus. Uau! Isso aí é imaturidade na caminhada com Jesus. Mas Jesus tem paciência com gente imatura, gente. Essa é uma boa notícia. Jesus tem paciência com gente imatura. E ninguém condena essa mulher por ela ter feito isso. Mas esse gesto aqui é um gesto de imaturidade. Mas é um gesto de alguém que sabe que precisa de ajuda. Hoje, nessa manhã, irmãos e irmãs, Jesus não cobra de você maturidade, mas Ele espera que você saiba, pelo menos, de que você precisa de ajuda. Ele espera que você saiba de que você não está bem, que você precisa de uma intervenção de Deus para curar suas dores que, infelizmente, têm definido você. O pastor John Mark Comer fala muito a respeito de saúde espiritual. Ele diz o seguinte: Deus nos dá médicos e terapeutas como dons da graça comum,
Mas nenhuma técnica ou remédio pode substituir a transformação que só Jesus pode operar na alma humana. Deus nos dá médicos e terapeutas como dons da graça comum. A palavra graça comum é um conceito teológico, porque é uma ideia de um presente de Deus para pessoas que de repente nem acreditam em Deus. Por exemplo, hoje está fazendo um tempo mais ameno, certo? Está gostoso, não está? Isso é bom, é positivo para quem acredita em Deus e para quem não acredita em Deus também. Uma chuva que caia dos céus e que faça frutificar os campos, que abençoe os agricultores, isso abençoa, isso é positivo para quem crê em Deus e para quem não crê em Deus. O nome disso é graça comum. Então, médicos e terapeutas, Deus nos deu esses profissionais como dons, presentes, não só para mim, não só para você, discípulo de Jesus, mas para toda a humanidade. Porém, nós não podemos perder de vista de que nada pode substituir a transformação que só Jesus pode gerar na alma humana. Essa mulher, eu não sei dizer se ela procura os médicos e porque não deu certo, ela vai até Jesus. O texto não deixa isso claro. O fato é que ela procura os médicos, mas ela se joga, ela se expõe, pedindo ajuda, cura de Jesus. Olha isso aqui, gente. Vamos olhar para essa frase de novo. Se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Sabe o questionamento que essa mulher tem? E eu quero que você preste bem atenção nisso. Essa mulher, ela já ultrapassou nas suas vidas diversas barreiras. Ela está acostumada a ser menosprezada, ela está acostumada a ser rejeitada, ela está acostumada a se aproximar de uma mesa e alguém dizer assim para ela: você não. Pelo amor de Deus, não se aproxima, senão todo mundo vai ficar impuro aqui. Sai daqui. Ela está acostumada a ter um semblante de alguém doente. Ela está acostumada a ser rejeitada, a ser menosprezada pela sociedade religiosa da época. Quando ela se aproxima de Jesus, ela supera o medo da rejeição, ela supera a dúvida de ser indigna, ser digna, ela supera a própria multidão, porque se existia uma grande multidão comprimindo Jesus, não era fácil chegar até Jesus. Ou foi fácil vocês verem ontem o carro de Fórmula 1 lá? Quem tentou? Uma galera aí, né? Foi fácil se aproximar lá? Foi difícil, né? Todo mundo se apertando e se espremendo. É esse o contexto de se aproximar de Jesus. Era praticamente impossível. Essa mulher, ela faz esse movimento. Agora, gente, na cabeça dela tinha uma pergunta. Preste atenção nisso. Será que, assim como todas as outras pessoas, Jesus também vai me rejeitar? Essa é a pergunta que está na cabeça dela. A minha família me rejeita, eu já sei disso, não é novidade, faz 12 anos. Os meus amigos me rejeitam, não é novidade, já faz 12 anos. Os rabinos, os religiosos da época, eles me menosprezam, eles mantêm distância de mim. Isso não é novidade, já faz 12 anos. A questão é, será que Jesus também vai me rejeitar? Será que este homem, que parece ser tão diferente, que as pessoas dizem que ele foi enviado por Deus, diretamente por Deus, será que ele também vai me rejeitar? Irmãos, irmãs, eu não conheço as histórias de vocês especificamente. Eu sei que a maioria de nós aqui tem histórias em outras comunidades cristãs. Eu quero entrar um pouquinho nesse assunto porque muitas vezes nós nos frustramos com a igreja, com I maiúsculo, por causa de algumas igrejas com I minúsculo, por causa de algumas comunidades locais, por causa de alguns líderes específicos. E você talvez, em função de não se enquadrar na religião, em uma denominação A, B ou C, em alguns momentos da sua vida, você foi rejeitado, tal qual essa mulher aqui, porque você não parecia um religioso, porque você não tinha cara de religioso, porque você não se comportava como um religioso naquele contexto, e você foi simplesmente menosprezado, você foi
marginalizado daquele contexto. E para você não faz sentido nenhum se relacionar com Deus. Porque Deus para você faz ou faria ainda hoje aquele movimento que esse líder fez lá atrás, de rejeição. Talvez essa mulher tivesse na sua mente o seguinte: bom, inúmeros rabinos me rejeitaram, o que esse Jesus vai fazer? A mesma coisa. Ele vai me rejeitar também. Eu não sei como está o seu coração, a sua mente nessa manhã, mas eu quero desafiar você a pensar que a resposta de Jesus para essa pergunta é não. Jesus não rejeita a mulher sem nome. Jesus não nos rejeita hoje. Jesus não rejeita você hoje. Mas Carlos, eu sou pecador, eu sou falho, eu sou limitado, tem coisas que eu queria fazer diferente, eu não consigo. Essa mulher também era pecadora. Ela era impura para a época. Isso é verdade, não é um conto, é verdade. Ela era impura mesmo, por estar em constante processo de hemorragia. A resposta é não. Jesus não nos rejeita. E Jesus não apenas nos cura, Jesus não apenas fecha as feridas da nossa alma, mas presta atenção nisso, Ele restaura identidades. Ele restaura identidades. Versículo 30, lá no finalzinho, ó, lá embaixo, Jesus começa a ficar impressionado, quem que me tocou, e dá uma olhada aqui, ó. Jesus, porém, continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Essa expressão aqui no grego está no tempo verbal imperfeito, que significa uma ação contínua, uma ação que não acaba. Jesus ele está procurando. Você já viu uma pessoa incomodada procurando algo? E fica olhando para lá e para cá, e meu Deus, quem que me tocou? Jesus estava assim. Alguém me tocou. E eu queria convidar você a imaginar aqui comigo um pouquinho, o texto é um pouco sucinto, mas imagina comigo, gente, essa mulher, sendo impura, tocando a Jesus, ela poderia ser apedrejada aqui pelos discípulos, pelos religiosos que estavam ali em torno de Jesus. Ela poderia ser ainda mais rejeitada, num nível ainda mais profundo do que ela já tinha sido rejeitada a vida toda. Então ela está com medo. Jesus está procurando e a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés de Jesus e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Irmãos, irmãs, nós precisamos contar para Jesus toda a verdade. Eu pergunto para vocês, Jesus sendo Deus, o verbo encarnado, onisciente, Jesus sabia quem ele tinha tocado? Sim. Jesus sabia o que essa mulher tinha em seu coração e em sua mente sobre dores e traumas desses 12 anos, ele sabia? Sim. Mas existem momentos, gente, que nós precisamos contar a verdade para Jesus. E é isso que essa mulher está fazendo aqui. Tremendo de medo, com medo de ser espancada, apedrejada, ela se prostra diante de Jesus e conta a Jesus toda a verdade. Jesus, a verdade é que eu sou uma mulher impura. A verdade, Jesus, que eu nem poderia ter me aproximado de você e nem dessa multidão. A verdade, Jesus, é que eu tenho uma hemorragia há 12 anos e a minha vida é o inferno. A minha vida é miserável. A verdade, Jesus, é que existe um trauma aqui no meu coração e na minha mente e eu preciso de ajuda. A verdade, Jesus, é que eu preciso de você. E olha o que Jesus diz. Filha, a sua fé curou você. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Eu quero destacar aqui duas coisas com vocês. Presta atenção nisso. Essa mulher, primeiro, é uma mulher sem nome. É uma mulher sem nome. E uma mulher sem nome, ela não pertence a lugar nenhum. É simplesmente uma mulher sem nome.
Jesus, ele não apenas cura essa mulher, mas ele a chama de filha. E é interessante, gente, porque não deixe passar batida essa informação, não, porque isso aqui não tem a ver com você chamar alguém, sei lá, você já tem seus 50, 60 anos, aí vem um jovem de 20 anos, faz um favor para você, você fala assim, obrigado, filho. Gentilmente você fala assim, obrigado, filha. Não é uma gentileza que Jesus está fazendo aqui. Jesus está inserindo essa mulher num contexto familiar. Porque quem é filha tem pai. Quem é filha tem irmãos. Quem é filha tem mãe. Quem pertence a uma família pertence a uma mesa. Tem um lugar para almoçar aos domingos. Tem um lugar para se sentar no dia de semana após muito trabalho. O que Jesus está fazendo aqui é restaurando a identidade dela. Você não é uma mulher sem nome, você não é uma mulher sem eira e nem beira, você não é a mulher do fluxo de sangue. Você é filha do Pai. Que tipo de identidade Jesus precisa destruir nessa manhã, quanto a mim e quanto a você? Você não é a pessoa que deu errado. Você não é o jovem que dá dor de cabeça para os seus pais. Você não é o senhor chato, a senhora implicante. Você não é o traidor. Você não é o mentiroso. Você não é o orgulhoso. Jesus está aqui nessa manhã para nos chamar de filhos e filhas. Nós temos um pai, nós temos uma mesa para pertencer. E uma outra coisa interessante aqui é que Jesus diz para ela, vá em paz. Irmãos, irmãs, na semana passada nós falamos sobre falta de sentido para viver. Uma pessoa que tem falta de sentido para viver, ela precisa que seu coração queime de novo e tenha vontade de viver. Foi isso que a gente viu no texto passado, no texto da semana passada. Jesus, no caminho de Emaús, ele faz o coração dos dois discípulos que estavam desesperançados, faz o coração deles queimar e voltar a viver com propósito, voltar a ter vontade de viver. Essa mulher aqui, ela não precisa de vontade de viver. Esse não é o ponto para ela. O ponto para essa mulher é que ela não sabe que é viver em paz. Ela não sabe o que é estar em paz consigo mesma. Ela não sabe o que é estar em paz com outras pessoas. Essa mulher não sabe o significado da vivência da paz, em função de abusos, em função de traumas, de dores do seu passado. Mas é isso que Jesus lhe dá. E é isso que Jesus dá para você nessa manhã. Se você chega aqui com o coração cansado, se você está aqui nessa manhã e você até tem vontade de viver, mas você não aguenta mais conviver com esse trauma, com esse ressentimento, com essa dor de algo que a vida lhe fez, nessa manhã Jesus lhe chama de filho, de filha, e ele diz, meu filho, vai viver em paz. Vive em paz. E preste atenção nisso, Jesus convida a mulher a pertencer a uma família, e nesta família vivenciar a verdadeira paz. Para mim, essas coisas estão casadas. A paz não vem antes do pertencimento à família. A paz não vem desassociada do pertencimento da família. Jesus diz para ela, filha, a sua fé te curou. Porque você é filha, porque você tem uma mesa, porque você tem um abraço da sua família para desfrutar, agora vive em paz. Eu quero convidar você a pensar comigo no seguinte, irmãos e irmãs, quando nós temos dores, traumas emocionais, a nossa tendência é fechar os olhos e pedir, Deus, eu preciso de cura. Deus, me cure. Deus, intervenha na minha história e faça um milagre aqui no meu coração e na minha mente. Isso é verdade. Essa oração é importante. Porém, Deus nos convida para um processo de cura que envolve pertencer a uma família. Se você quer ser curado das suas dores do passado, se você quer ser curado dos seus 12 anos de hemorragia,
Jesus diz para você: filho, filha, vem pertencer a uma família. E no frigir dos ovos, irmãos e irmãs, isso significa: pertença a uma comunidade cristã, pertença a uma igreja. Se você está nos visitando nessa manhã e você pertence a outra igreja, está tudo bem. Participe, seja parte de uma igreja. Porque a nossa família, depois que nós somos discípulos e discípulas de Jesus, ela não é mais apenas a família com laços de sangue, ela é uma família com laços espirituais. Você tem inúmeros pais aqui, você tem inúmeras mães aqui, inúmeros irmãos e irmãs, e nós somos filhos do mesmo paizão. Se você ainda está pensando, refletindo, será que vale a pena fazer parte de uma comunidade cristã? Será que vale a pena mesmo? Eu não sei, porque é complicado, é difícil, as pessoas são muito diferentes, eu não sei se eu tenho energia emocional para isso. Gente, fácil não é mesmo, tá? Fácil não é mesmo, porque somos todos diferentes aqui. Porém, é nesse contexto de diferenças que o Senhor Jesus nos cura, é neste contexto que Ele nos chama para viver, para desenvolver a nossa história, para sermos filhos e filhas ao redor da mesa do Pai. O pastor Tim Keller, a respeito desse tema, ele diz o seguinte: a única identidade que pode nos dar liberdade e segurança absolutas é aquela que recebemos de Cristo. Eu quero desafiar você neste momento a pensar nas identidades que você traz, infância, adolescência. Quem é você? Quem as pessoas dizem que você é? Quem os seus amigos dizem que você é? Ah, meus amigos dizem que eu sou uma pessoa explosiva, que eu sou um cara duro, que eu sou uma mulher que se magoa com facilidade. O que as pessoas dizem a respeito de você? São inúmeras coisas, imagino. Mas eu quero que você se apegue a isso aqui. A única identidade que pode nos dar liberdade e segurança absolutas é aquela que recebemos de Cristo. Ok? Quem você é em Cristo? Você é filho e filha. Em Cristo você é lavado e remido pelo sangue dele. Você é livre dos seus 12 anos de hemorragia. Você é livre dos seus 12 anos de dor. Você é livre de toda a rejeição que você já viveu ou ainda vive. Em Cristo você é livre. É essa identidade que importa. Identidade que nos dá liberdade e segurança. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Ah, mas o pastor fulano, ele disse que eu não me daria bem na vida, porque eu fiz uma coisa errada. Se apegue ao que Jesus disse a seu respeito. Esquece o que os líderes disseram. Esquece o que outros rabinos disseram. Esquece o que seu pai, o que sua mãe disse. Apegue-se ao que Jesus diz a seu respeito. Essas coisas que foram ditas a seu respeito, que ainda machucam você, que ainda magoam você profundamente, eu quero convidar você a entregar isso na cruz de Cristo nessa manhã. É um processo. Talvez esse processo de cura dure meses, dure anos, faz parte. Mas não deixe que essas coisas definam você mais. Talvez você possa dizer: olha, eu tenho uma mágoa aqui dentro, é difícil, porque eu sempre fui conhecido por ser uma pessoa assim, assim, assado. Eu não gosto disso. Mas eu não deixo isso me governar mais. Porque o que me governa hoje é a identidade que Jesus me dá. A identidade que Jesus me dá liberdade e segurança. Segurança de que mesmo quando eu erro, eu tenho uma mesa para voltar. Mesmo quando eu falho, eu tenho um pai que me ama apesar de quem eu sou. Mesmo quando eu vacilo terrivelmente, eu nem suporto me olhar no espelho, o pai continua me amando.
ele continua me chamando de filho, filha, e ele diz: filho, viva em paz, viva em paz. Para levar para casa, eu quero convidar você a pensar em 3 coisas. Por favor, preste bem atenção. Deixa Deus continuar falando com você. Primeiro, nesta manhã, vá até Jesus exatamente como você está. Essa mulher talvez ela não conseguisse disfarçar na sua aparência, a sua condição. Ela foi até Jesus exatamente como ela estava. Ah, mas eu vou consertar isso primeiro, vou consertar aquilo, depois eu vou pertencer a essa família, Carlos. Não, a gente está junto aqui nessa manhã, no tempo que se chama hoje. Vá até Jesus exatamente como você está, e lembre-se, Ele jamais lhe rejeitará. Ele jamais lhe rejeitará. Jesus lhe concede cura e a restauração a partir de uma nova vida, de pertencimento a uma nova família e de vivência de paz. Como que Deus nos dá essa cura, gente? Como que isso acontece de forma palpável? Sabe como? Isso aqui, ó. Pertencimento. Isso aqui, ó. Eu tenho meus defeitos, eu tenho minhas falhas, e eu me sinto profundamente amado aqui. Exortado às vezes, instigado a mudar muitas vezes, mas pertencer a este lugar me lembra que eu não estou sozinho. Eu quero desafiar você a seguir pedindo e clamando a Jesus por cura, mas tirando essa ideia de cura de algo etéreo, assim, subjetivo. Não, traz para o chão. Jesus vai curar você a partir de momentos de café ali na frente antes dos cultos. Jesus vai curar você quando você se envolver nos ministérios e ajudar, servindo em uma coisa ou outra. Jesus vai curar você quando você fizer tão parte disso aqui ou de outra comunidade, mas especificamente disso aqui, que vai chegar um momento que você vai perceber que essa é a sua família, esses são seus pais, essas são suas mães. E por último, gente, Jesus cura as dores e traumas da mulher, porque Ele é um homem de dores e experimentado no sofrimento. Isaías 53, o profeta Isaías, falando a respeito daquele que viria, falando a respeito de Jesus, ele diz que Jesus é um homem de dores, que sabe o que é padecer, experimentado no sofrimento. A vida dessa mulher, gente, foi de muito sofrimento, mas ninguém supera Jesus no sofrimento. Jesus é um homem de dores. Ele se identifica com as minhas e com as suas dores nessa manhã. Dores físicas, dores no corpo, dores nas costas, dores na cabeça, dores físicas. Jesus passou por isso também. Ele foi crucificado. Dores emocionais, melancolia, falta de vontade de viver, traumas, abusos do passado, perdas, luto, meu Deus, ressentimento. Jesus se identifica com você também. Ele passou por isso também. O Evangelho de Lucas conta pra gente que Jesus, antes de ser crucificado, horas antes, no Getsemane, ele passou por algo que é a hematidrose. Os poros dele se dilataram tanto que ele transpirou sangue. Antes eu olhava para esse texto, eu achava que era uma coisa meio sobrenatural assim, e não é. Diante de uma grande tensão, de uma terrível tensão que Jesus sabia que viveria, a mente de Jesus já estava sofrendo antecipadamente. Os poros dele se dilataram e ele transpirou sangue. Sabe o que é isso, gente? Isso é uma crise emocional. É Jesus terrivelmente ciente daquilo que o esperava. Ele sabe o que você está vivenciando.
Ele sabe o que você está passando. Jesus cura as nossas dores nessa manhã, porque profundamente Ele nos conhece. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero que você faça uma oração neste momento, silenciosamente. Deus, eu preciso de ajuda. Jesus, eu preciso ser curado. Jesus, eu não quero mais ser um homem sem nome. Eu não quero mais ser uma mulher sem nome. Jesus, eu quero ser filho e filha que vive em paz. Fale com Deus.